podcast Casulo Comunicação, hoje com doutora Mariana Dias, pediatra e nutróloga infantil, veio aqui hoje falar conosco de um assunto muito importante para você, mamãe aí em casa, que todos os dias tem que fazer a lancheira do seu filho. Nós vamos dar o guia perfeito, da lancheira perfeita para o seu filho, garantindo qualidade na alimentação, garantindo uma boa saúde, né, doutora Mariana? Praticidade. Então, muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco. A honra é minha. Obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. E nós vamos deixar esse momento para você se apresentar para o seu público aí, que está aí também nos vendo. Eu sou a Mariana Dias, como a doutora Josi falou, sou pediatra geral, minha atuação principal é pediatria geral e nutrologia infantil, que eu fiz a pós-graduação em 2022, e hoje atendo muito esse público de crianças com seletividade alimentar, com obesidade infantil, alergias alimentares, dentre tantas outras coisas, né? E faço toda a parte da pediatria geral, das crianças pequenininhas, puericultura, todo esse acompanhamento, suplementação, né? Enfim, faço bastante coisa no consultório. Uma vasta, né? Uma de situações, né, doutora? E a gente está falando aqui, não deixa de falar um pouco dessa construção alimentar, né? Quando nós vamos falar da lancheira, lá do fim lá da escola, nós estamos também tocando em assuntos peculiares ao dia a dia da família, Sim, né? Aos hábitos alimentares da família. Exatamente. Então é uma construção para que a gente chegue nessa lancheira perfeita. Isso né? mesmo. Para que a criança ela esteja bem alimentada. Nós sabemos que a maioria às vezes das crianças tem a situação de passar período integral na escola, né? Os pais têm total preocupação em estar garantindo isso para a criança, mesmo que de longe, né? Porque eles não acompanham esse ato alimentar no período do dia, né? Exatamente. Então, vamos começar falando isso, doutora Mariana. Como que se dá essa construção alimentar para que a gente chegue de fato a uma alimentação saudável lá no final, que é o nosso foco hoje, que é a lancheira. A lancheira. Na verdade, assim, a lancheira ela é a pontinha do iceberg, é o que eu costumo dizer, sabe? A construção dessa alimentação, desse hábito saudável, eu já começo a trabalhar desde a barriguinha da mãe, quando a gente conversa na consulta pediátrica de pré-natal, que é uma consulta que hoje vem sendo mais falada, mas que até há pouco tempo pouca gente conhecia, sabia nem que existia, né? Pré-natal, o pediatra faz pré-natal? Faz. A partir do 3º trimestre, a gente tem uma consulta de pré-natal, com a mãe, com a família. Eu sempre peço para o pai, para outra, uma babá ou uma avó que vá ter um cuidado mais de pertinho com esse bebê. E aí um dos tópicos dessa consulta, que é riquíssimo, um dos tópicos é a alimentação. Porque a construção do paladar do bebê já se inicia na barriga da mãe. Então, o que a mãe come, tem estudos que mostram, quando a mãe come algo mais azedinho na barriga, o bebê faz uma caretinha diferente, né? Então, ele já vai ali construindo o seu paladar desde a gestação. Então, a gente já vem trabalhando, né, desde muito tempo. Então, assim, não adianta eu querer que a mãe faça uma lancheira saudável para o filho dela, se durante o dia inteiro ela passa o dia comendo ultraprocessado, né, abrindo mais saquinhos do que descascando mais frutas, se esse é o hábito da família como um todo. Então, assim, é uma refeição ao longo do dia, mas que, como eu falei, é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás que a gente precisa trabalhar desde cedo. Então, aproveitando essa fala, né, esse adendo aí, que às vezes muitas mães, né, que já passou até o período gestacional, mas as que estão iniciando esse período agora, que não sabiam, né, da questão do acompanhamento do pediatra. Muitas não sabem, né? Muitas não sabem, né? É um assunto assim que eu acho que a gente precisa frisar. Descobriu a gravidez, tem que procurar, já decidir um pediatra para fazer o acompanhamento. Fundamental, até para a criação do vínculo, né? A confiança sua com o profissional. Eu sempre brinco que o pediatra ele vira membro da família, né? Assim, o bebê nasce, o celular da gente não para, não tem hora, né? São muito, principalmente mães de primeira viagem, pais de primeira viagem. Então a gente tem um contato muito próximo, a gente se fala muito. E aí eu acho importante que esse vínculo seja estabelecido na gravidez, para também não ficar naquela correria, o bebê nasceu, não tem pediatra, o que é que eu faço? Socorro! Me ajuda nesse processo. Então eu acho que realmente a escolha do pediatra tem que ser na gravidez, na gestação ainda.
Fica a dica aí, você mamãe que descobriu agora, nessa gestação, já procura esse pediatra aí para estar fazendo esse acompanhamento. Quem sabe você é de Fortaleza, já tem a doutora Mariana aqui, para dar essa assistência para você aí. Então, falando dessa alimentação saudável, nós estamos falando de uma construção alimentar, né, como já foi dito aqui, controle de peso, de obesidade infantil, né, tudo desafio. Isso, né? A diversidade alimentar, nós sabemos que muitas crianças têm muita seletividade alimentar, mesmo que não tenham nenhum transtorno, né? A questão da questão de introduzir o alimento, né? É uma situação que a mãe e a família toda em conjunto precisa estar trabalhando, né? Nesse processo. E o que mais que a gente pode dizer assim, que é a base para a gente chegar nessa lancheira? Olha, é muita coisa. Dá uma pincelada aí para esse pessoal que... Essa questão da seletividade alimentar, né, é uma doença, é um transtorno, né, que a gente precisa de toda uma terapia multidisciplinar para poder chegar no objetivo de diversificar a alimentação dessa criança. O que a gente vê muito hoje em dia não é nem seletividade alimentar, é monotonia alimentar. Eu vejo muito as mães, por talvez ansiedade, lógico que nunca que a mãe vai querer fazer mal pro filho, né? Não é uma coisa intencional, mas no desespero que a criança coma qualquer coisa a qualquer custo, acaba não tendo paciência e persistência nesse processo de introdução alimentar, que é um processo que dura ali pelo menos 2 anos, né? A criança tem que ter essa adaptação. Assim como ela se adapta para andar, para sentar, para falar, ela também vai passar por uma adaptação para comer. Mas o que eu vejo no consultório é uma ansiedade das mães, dos pais, muito grande para que a criança coma logo, para que a criança coma tudo do prato, né? E logo de primeira, não tem um período de adaptação, é uma ansiedade muito grande. E às vezes, na maioria das vezes, a criança ela demora a comer uma fruta, ela demora a mastigar mais, ela vai olhar, ela vai cheirar, ela vai brincar, ela vai passar no rosto, né? Tudo isso é importantíssimo para a construção da relação da criança com a comida. E aí, como a criança, às vezes, não quer, rejeita ou demora, o que é que as mães fazem? Não comeu nada, vou dar um biscoito. Não comeu nada, eu vou dar um copo de leite, porque pelo menos ele está de barriguinha cheia. E não é assim que deve ser feito, né? A lancheira é da mesma forma. Ele não come fruta. Eu não vou mandar fruta para a escola. Por quê? Ele não vai comer, eu vou mandar um recheado. Eu vou mandar uma coxinha, que eu sei que ele vai comer, é mais prático para mim, eu não vou perder tempo batendo naquela tecla, insistindo e conversando, né? Porque leva tempo. Gente, construção de hábito é pelo menos 1 mês. Pelo até menos. mesmo na escola, né? Exatamente. Fazer esse apoio. Porque às vezes a escola também fica preocupada da criança não se alimentar e fala, manda algo que ele gosta de comer. Exatamente. Aí desconstrói essa função toda da mãe ali na tentativa de inserir esse alimento Hoje, novo, né? as cantinas escolares, a gente já vê que houve uma mudança, né, de pensamento deles mesmo, no que é oferecido, mas nas escolas grandes a gente vê muito ainda salgadinho de pacote, bolo com cobertura, né, brigadeiro, chocolate, aqueles bolinhos industrializados, isso, né? E lá, liberado principalmente para quem é adolescente, que já tem um pouco mais de autonomia de escolher o que vai comer, é muito difícil. Olha, é difícil demais. Então, por isso que a criança ela tem que ter uma base muito sólida para chegar lá na frente, na adolescência, com esses hábitos bem consolidados, né? Saudáveis. E é um processo gradativo, né? Muito gradativo. Isso que a gente tem que frisar para os pais não desistirem, né? E a equipe escolar também ajudar nesse processo aí, que é muito importante, incentivar todos os dias, para que a criança introduza. Eu sei porque eu estou no ambiente escolar, a gente sabe que não é fácil isso que eu estou falando, não é simples, são muitas crianças para dar conta. Não é um passe de mágica ali que vai acontecer e realmente vem a situação de a gente ficar preocupado com a criança não se alimentar, né? Mas nessa construção existe um balanço, leva alguma coisa que a criança gosta em menor quantidade, como que vai fazendo essa introdução aos poucos, porque a gente sabe que a criança de fato ela não começa muito rápido, né, essa aquisição alimentar. Não, e a gente tem que ir muito devagarinho, sabe? Porque se a gente força, se a gente obriga, essa criança ela vai ter uma construção negativa, né? A alimentação vai trazer para ela um sentimento negativo. E a criança come 5, 6 vezes no dia,
Tô imaginando as coisas que ela mais faz ao longo do dia. Se toda a vida que ela for comer for uma situação de estresse para ela não vai ser uma adolescente com péssima relação alimentar, né? E comida é memória afetiva, né? Então a gente também tem que lembrar disso. E com criança, quando as mães chegam para mim com essa demanda, sim, eu sou bem flexível nesse aspecto, porque eu acredito que nenhuma transformação vai ocorrer do dia para a noite, e é um passinho de formiguinha, é uma coisinha de cada vez. Então é uma criança que só come industrializado, só come ultraprocessado, tudo bem, vamos hoje mandar o ultraprocessado dela, a batatinha, o biscoitinho recheado, mas põe de lado uma frutinha que ela goste de comer, já cortadinha, que seja fácil, porque no recreio muitas vezes não tem nem muito tempo para lanchar. Então, por exemplo, gosta de uva, manda a uvinha já cortada, com os palitinhos bonitinhos, para a criança já ter aquele estímulo visual, a gente começa a comer com os olhos, né? Então, e é importante que seja algo que a criança goste, sim, uma fruta que ela goste. Eu não vou mandar, por exemplo, meu filho detesta mamão. Então, jamais eu vou mandar um mamão pro colégio. Se eu quiser que ele coma mamão, eu vou tentar fazer isso em casa, com o tempo, olhando, conversando, comendo junto, que os pais são exemplo, né? Não na escola. Na escola eu preciso sim que o lanche seja saudável, mas claro, que a criança goste, né? Que seja uma coisa que ela goste. Sim. E até a questão que a gente vê muito, né? O pai e a mãe trabalham essa questão da quantidade, né? Vai aumentando a quantidade de frutas, diminuindo, industrializado. Gente, isso é um problema. A gente sempre faz essa orientação, né, nas escolas. Tenho certeza que todo mundo que trabalha aí na escola está comigo nesse processo aí. De ir reduzindo a quantidade de industrializado, aumentando a quantidade naturais, naturais. Todo, né? Para que esse hábito seja desenvolvido na criança e esse gosto, né, por alimentos saudáveis. E aquela situação que a gente tem de correria no dia a dia, muitas vezes causa prejuízo na alimentação da criança, porque os pais, por falta de tempo e organização ali familiar, fazem o uso de produtos que não são tão saudáveis, né? Que traz isso de consequência em uso prolongado. Muitas, né? Eu estava agora no Congresso de Obesidade Europeu, em Veneza, tem 2 semanas, e o índice de obesidade infantil tá, assim, disparando, sabe? Eu fiquei assustada com os números que eles mostraram. E a obesidade, ela, como a gente sabe, ela tá ligada com diversas outras complicações, né, psiquiátricas, baixa de autoestima, ansiedade, depressão, bullying na escola. A obesidade está ligada com consequências cardiovasculares, com consequências pulmonares, ortopédicas, né, dor articular, por conta da sobrecarga de peso mesmo. Então, esse consumo excessivo dos ultraprocessados não é que a criança consumindo uma vez aqui e outra ali vai trazer um problema, não é isso, não é tudo a questão de equilíbrio, não existe um alimento vilão. Mas a gente tem que pensar na rotina. Então, se todo dia a criança consome esses produtos de forma excessiva, né? Num futuro não tão longe, como eu vi no congresso, essas consequências vão vir. Eles falam até que a obesidade infantil, quanto mais cedo ela começa, pior é a qualidade de vida dessa criança e o risco de mortalidade aos 40 anos. Aumenta em 3 vezes. Então imagina, 40 anos, se você pensar, meu filho obeso, com 40 anos ele pode nem estar mais aqui entre a gente. É uma coisa muito séria, né? É muito sério. E aí a lancheira escolar tá nesse processo, nessa construção. Né? Ainda mais quando a gente pensa na criança que está integral na escola. Isso. Ai, meu Deus, meu filho é integral na escola. É uma preocupação pertinente, né, para os dias de hoje, da atualidade. Eu sei que as escolas hoje, a maioria, até as escolas que são estaduais aí, tem uma orientação nutricional por trás, não é feito, né, a qualquer modo, né? Por isso mesmo, por essa situação que a gente sabe da importância da saúde. E quando a gente fala em lancheira, doutora, a gente está falando de um momento em que a criança ela precisa de energia, ela precisa de força e ela precisa que esses alimentos também consideravelmente ajudem ela no aprendizado, né? Sim. E a gente poderia criar aqui hoje um guia prático para as mães
levando em consideração essa linha, força, Sim. energia e Foco. mais aprendizado. Sim, com certeza. O que eu vejo muito, inclusive no Instagram, né? Eu abro o Instagram e vejo várias lancheiras. Lancheiras cheias de comida. Menina, é tanta comida que eu penso, ela vai dividir com a sala inteira essa comida? Vai fazer um piquenique. Vai fazer um piquenique. Porque o lanche da manhã, o lanche da tarde, eles representam muito pouco da demanda energética e da demanda calórica dessa criança ao longo do dia. O que a gente tem que focar? No café da manhã. A criança não pode ir para a escola sem comer nada, como acontece muito, ou só com um copinho de leite com Nescau, né? Acontece muito. E aí as mães invertem, botam a lancheira cheia de coisa porque ele não toma o café da manhã. Na verdade, a gente tem que inverter isso daí. O café da manhã ele tem que ser mais reforçado e o lanche uma quantidade menor, mas que contenha um carboidrato para dar essa energia, né? Uma opção de proteína também tem que estar nesse lanchinho da manhã e a opção de vitaminas e minerais que são as frutas, tá? E hidratação, água, não é suco. Suco não hidrata, achocolatado não hidrata, água de coco não hidrata, é água. Então tem que ter o carboidrato, tem que ter a proteína, tem que ter a vitamina e o mineral da fruta e a água. Só basta isso, né? Nada de exagerar em quantidades, nem em variedade também absurda como a gente vê nas lancheiras. E o que a gente poderia assim, dar de sugestão no carboidrato, na proteína dessa lancheira para as mães aí? Ter uma praticidade mesmo do que a gente está falando, né? Por exemplo, uma panqueca de banana. Você faz a panquequinha de banana super fácil. Inclusive pode deixar congeladinha as porções para na hora só na airfryer aquecer e botar na lancheirinha. Põe uma fruta, a panquequinha de banana que já vai o ovo, que é a proteína, já vai a banana que já é outra opção de fruta e vai a aveia que é a opção do carboidrato. Então a panquequinha de banana pode pôr um cacau 100%, um pouquinho de canela para dar um gostinho, fica uma delícia. E a água, pronto, um lanche super prático, completo, que não vai atrapalhar no almoço porque não é um lanche exagerado, mas ele tá ali cumprindo a sua função. Até eu vou trazer um exemplo aqui, né? Escola, tá? A gente tem uma mãe lá que faz a fruta desidratada. Ah, maravilhoso. Caseira, lá em casa. Lá olha, bacana. E é tão legal porque é o doce preferido da criança. Serve como sobremesa, muito, né? Muito bacana a gente ver assim, qual que é o seu doce preferido, né? A fruta desidratada. Então, isso é construção de sabor na criança, né? Construção de uma alimentação saudável. A fruta não precisa ser a fruta in natura do jeito que ela tá. Pode ser um chip de banana, um chip de maçã, que dá uma crocância, dá uma textura diferente. A própria fruta desidratada, inclusive nós temos frutas desidratadas industrializadas, mas que não tem açúcar, não tem conservantes, não tem corante, nenhum desses aditivos alimentares. É a fruta desidratada. Então é uma opção prática que a mãe também pode pôr na lancheirinha e a criança comer, é uma delícia. Isso, e como eu provei essa fruta desidratada, não ela em assim, formato de fruta mesmo, mas batida, né? Feita num rolinho ali. Ah, é uma delícia. É uma delícia. Sabe um que é muito gostoso também? É o pão integral, a fatia do pão integral com geleia de morango sem açúcar. Você põe no pãozinho, faz tipo uma torradinha. E põe queijo em cima. Olha... Fica muito gostoso. Lá em casa é sucesso. É uma delícia, muito bom. Vamos trazer mais dicas para eles, doutora, já que você está abordando, né, uma receita. Quais seriam as outras opções assim para a mãe? Bolinho de maçã também. A mesma receita da panqueca, é só pôr o fermento, mistura, vai no forno ou na própria airfryer, né? Substitui a banana por uma maçã, vira um bolinho de maçã. No meu Instagram tem muita receita, gente. Tem um bolinho de maçã e um bolinho de tâmara. Nossa, é uma delícia. Super prático. Também dá pra você fazer grandinho e porcionar, né? E congela e manda. Hoje mesmo eu lanchei lá em casa, eu e meus 2 filhos, esse bolo de tâmara. Ele só vai a tâmara, o cacau, o óleo de coco e o fermento. Só. E a tâmara. Não, obviamente, não vai... Tem um vídeo lá, uma dica aí pra vocês assistirem esse vídeo da doutora, que ela dá 5 dicas de levar lanches, né, diferentes pra criança. Num passeio, lanches saudáveis, pipoca, que tem lá as frutas desidratadas. Isso, geleinha de fruta com biscoito de arroz, né?
Ai, tem tanta coisa. Hoje a gente tem muita opção, né? A indústria também vem para ajudar. Então, nós temos industrializados do bem também, que a gente pode usar nesses dias mais corridos, tá? Que você não teve tempo de pensar muito. Deixa essa opção ali guardada para esses dias e põe na lancheira sem culpa, né? Pãozinho de queijo, você pode fazer em casa, dadinho de tapioca. Tem as coxinhas hoje, inclusive tem uma marca que eu gosto muito de indicar, é a Croquet, não sei se você conhece. Tem a coxinha de frango, de carne de sol, é sucesso. Super saudável, não tem sal, não tem nada, é muito bom. É uma opção fácil. Muito fácil. Nutritiva, tá garantindo a saúde do filho. Gostosa. E também a praticidade que a gente precisa para essa correria que é o nosso dia a dia. E quem trabalha fora e tem filhos sabe muito bem do que eu tô falando aqui. Eu entendo essa correria. Eu também sou mãe, então preparo lancheira todo dia e sei como é. E tem dia que falta até a criatividade da gente, né? E aí eu digo que a organização é a palavra-chave. Na minha casa eu boto uma planilha por semanas. Segunda-feira dessa semana eu vou levar isso com isso, na terça isso com isso, porque eu não preciso nem pensar, já tá lá, né? Eu tenho esse trabalho só uma vez de pensar. E tá lá já na geladeira, até as funcionárias, facilita a vida das funcionárias, não precisa sempre ser eu, tá fazendo, tá dizendo, já tá lá. Você organiza Isso. um cardápio, né? Exatamente. Funcional ali pra lancheira, própria lancheira. Isso, e a mãe, óbvio, tem que ter a orientação dos profissionais, do pediatra, do nutricionista, que a gente trabalha muito em parceria, né? Principalmente eu que faço a nutrologia infantil. Então, eu tenho vários nutricionistas parceiros mesmo, e a gente troca ideia, trabalha junto, discute caso, né? É bem bacana. Fica aí, gente, uma dica importante para você na construção do lanche da sua criança lá, esse desafio diário, porque a gente está falando aqui de todo dia, a mesma coisa, e trabalhar também essa questão da adesão por novos alimentos na criança, isso feito em casa, esse processo, né? Retomando um pouquinho daquilo que nós dissemos aqui, isso é importante demais para que a criança tenha um hábito saudável alimentar. E a escola, em parceria com a família, sustentar isso, né? Todo dia, bater nessa tecla de você inserir esse novo alimento para que a criança saboreie e tenha um novo hábito alimentar, né? Perfeito. E é que não pode ter de jeito nenhum descarga dessa lancheira aí, pai e mãe. Ai, meu Deus. Suco de caixinha, né? Achocolatado, principalmente os de caixinha também. Tira. Danoninho também é só corante, não vai contribuir em nada nessa criança. Biscoitos em geral, como biscoito recheado, né? Evita. Deixa um dia na semana para a criança escolher. Deixa um lanche livre, tá? Para a criança também a gente não tem como tirar tudo, né? Até porque a criança vê as outras amiguinhos da sala que consomem esses produtos e ela, por que eu nunca consumo? Né? Por que minha mãe não manda isso aqui para mim também? Então deixa aí um dia livre para a criança comer o que ela quiser, ou então manda um chocolatinho, né? Na sexta-feira. Enfim, mas não pode ser todo dia. Então, esses produtos, eles são riquíssimos em gordura, riquíssimos em açúcar, né? As listas de ingredientes são imensas. Então, esses aí evita, com certeza. E todos os que você falou aí são todos que eu mais vejo nas lancheiras hoje. É muito prático, né? É muito prático. Então, gente, não é um assunto aqui que nós estamos falando nada pertinente. Muito pelo contrário. É um assunto do momento. É um assunto que a gente precisa pensar, parar e analisar o que nós estamos oferecendo de fato para as crianças. Né? Elas são o futuro da gente, né? Com certeza. E agora, doutora Mariana, falar um pouquinho onde a gente pode te encontrar, né? O pessoal que está em casa e te vendo, querendo sua orientação. Então, atualmente o meu consultório fica no Hospital São Mateus, na Clínica Boa Ventura. Tenho 3 turnos de consultório e também trabalho com os alunos na Faculdade Cristos, né? Também ensino. Ai, que coisa boa. Gosto bastante. E é isso. Atualmente eu estou no consultório e estou na parte de ensino mesmo, na parte acadêmica. E podem te achar também pelo Instagram, né? Sim, com certeza. Eu faço consulta online. Marcada aí junto com a gente no Instagram, né? Para vocês também seguirem ela. Atendo pacientes de fora do Brasil, né? Ai, que coisa legal. Estados Unidos, da Espanha. Então, online também a gente consegue manter esse acompanhamento direitinho. Ótimo.
Fica aí para nós essa dica maravilhosa da doutora Mariana Dias, essa presença aqui encantadora aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Volto a dizer, tenho certeza que você que está aí acompanhando também está vendo, né, a qualidade dessa profissional que está aqui conosco. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. E obrigada a você que ficou aqui até o final com a gente, ouvindo essas informações. E o que precisar aí, gente, de dúvida, coloca aí, né, na descrição desse vídeo aí. Pode mandar, que a doutora Mariana está aqui, eu aqui junto com ela, para a gente poder responder para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada.